Abençoados, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fledson Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça. E estamos aqui para mais um Flash de Graça ao vivo. A nossa congregação, a nossa igreja está na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, Nordeste do Brasil. E hoje nós vamos iniciar um novo tema, o Evangelho revelado a Paulo. E é importantíssimo esse tema, porque nós vamos entender que há um Evangelho, boas novas, o Evangelho da graça de Deus, as insondáveis riquezas de Cristo, foram reveladas ao apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, o apóstolo enviado aos gentios. E esse é um tema importantíssimo, porque se não aprendermos a separar cristianismo de judaísmo, lei, de graça, antes da cruz, depois da cruz, palavra aos judeus, palavra aos gentios, e o evangelho da graça de Deus, revelada ao apóstolo Paulo, nas 14 epístolas, 13 epístolas revelada a Paulo, e ele enviou às igrejas, não teremos como entender o que diz a palavra da graça de Deus. Um dos grandes problemas hoje é que as pessoas têm como evangelho aquilo que não é evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelho. Não é o evangelho para a igreja. Alguns chamam evangelhos sinóticos porque são iguais, mas não é o evangelho. Eu estou aqui, antes de ler o texto básico, eu estou aqui com um Novo Testamento grego. E quando você vai a Mateus capítulo, ou livro de Mateus, você vai ver que tem cata de Mateus, cata de Marcos, cata de Lucas, cata de João. Isso aqui não é evangelho, é cata. Isso aqui, vou mostrar para você, ó. Mostrar para você, cata. Esse capa, alfa, tal e alfa, do grego, cata. Eu estou aqui com léxico, no Novo Testamento, grego e português, e está aqui o significado para você, para não dizer que eu estou inventando as coisas. E essa palavra cata é segundo Marcos, ou segundo João, ou segundo Lucas, ou segundo Mateus. O significado da palavra cata é segundo ou assim como. Assim como Mateus, assim como Marcos, assim como João, assim como Lucas. Ou segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, segundo Mateus. Não é evangelho. Evangelho são boas novas. E em Mateus, Marcos, Lucas e João está o cumprimento do ministério terreno de Cristo com algumas evidências da graça de Deus. É interessante isso. Por que grande parte da igreja não tem revelação do evangelho? Porque tem Mateus, Marcos, Lucas e João como sendo o evangelho. 90% dos pregadores, quando vão ministrar a palavra, usam Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu não estou em maneira nenhuma desmerecendo Mateus, Marcos, Lucas e João, mas não é o evangelho. Paulo vai falar do evangelho, da graça de Deus, do evangelho revelado a ele,
E em alguns textos ele vai dizer o meu evangelho. Por exemplo, Atos capítulo 22, versículo 12 em diante. Atos capítulo 22, versículo 12 em diante. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, Atos 22, 13, veio procurar-me e, pondo junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvir uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Olha, terá de ser testemunha. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 14, Atos 22, 14. Então disse: o Deus de nosso pai de antemão te escolheu. Então a conversão de Paulo não foi um acidente. A escolha de Paulo não foi porque ele usou livre-arbítrio. É porque Deus o havia escolhido de antemão. E aprove a ele, no caminho de Damasco, no tempo determinado por Deus, chamá-lo. Então, de antemão, o Deus de nosso pai de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvir uma voz da sua própria boca. Eu pergunto, o Saulo de Tarso não foi instruído aos pés de Gamaliel? Não era fariseu? Não era da tribo de Benjamim? Não era zeloso da lei? Quer dizer que ele não conhecia a vontade de Deus? Não, ele conhecia o judaísmo. Ele conhecia a lei. Ele conhecia o farisaísmo. Ele conhecia Moisés. Ele conhecia rudimentos de lei mosaica. Agora, Ananias, que foi enviado pelo Espírito do Senhor para falar com Paulo, que era Saulo, e disse: o Deus de nosso pai de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres os justos e ouvir uma voz da sua própria boca. Olha, a Bíblia ela é inspirada. O Evangelho é revelado. Como assim, pastor? O Senhor Jesus se revelou a Paulo várias vezes. No caminho de Damasco, Atos 23, 11. Novamente, em tantas outras vezes. E a palavra vai nos dizer em 2 Coríntios 12, por favor, para que nós compreendamos isso com mais clareza. 2 Coríntios 12, olha o que vai dizer a palavra. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações. Visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo, fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, das quais não é lícito ao homem ferir. Olha, amado, as 13 epístolas, e nós incluímos Hebreus 14, contém o Evangelho. O Evangelho que Paulo vai dizer, o meu Evangelho. O Evangelho da graça. As boas novas, as instruções do Evangelho para a igreja, que vai falar de predestinação, de eleição, de salvação eterna, falar de justificação por fé, falar de tantos outros assuntos. Este é o Evangelho. Nós respeitamos, mas a história da mulher hemorrágica, Zaqueu que desce da árvore, a história do filho pródigo, a história do cego de Jericó e tantas outras histórias não são evangelhos, são histórias. Paulo está dizendo aqui que passaria as revelações, visões e revelações. É o Evangelho. Quer ver uma coisa? Romanos, capítulo 16. Estamos fazendo aqui uma introdução. Então vamos falar alguns flashes de graça sobre esse assunto. Romanos, capítulo 16, versículo 25 em diante. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Não é mais Moisés, não é mais lei, não é mais dogmas, não é mais rudimentos. Agora
o apóstolo Paulo está dizendo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio da escritura profética, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé, entre todas as nações. O Deus único, sábio, seja a glória por meio de Jesus Cristo, pelo século dos séculos. Paulo vai dizer, segundo o meu evangelho. O mistério que estava oculto pelos séculos, agora foi revelado. Agora foi revelado, se tornou manifesto. Foi dado a conhecer através da Escritura. Que coisa espetacular. Para você não dizer que eu estou formando doutrina em cima de um versículo, deixa eu mostrar para você. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, 10. Em diante. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homem, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho, não é os evangelhos, é o evangelho, por mim anunciado, não é segundo o homem. Nunca foi segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Não é segundo o homem. Não é, entre aspas, o evangelho inventado aí. Não. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Mediante revelação de Jesus Cristo. Por isso que Ananias diz lá para Paulo no capítulo 22 de Atos, versículo 14, o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu, para veres o justo, e ouvir uma voz da sua própria boca, conhecer a sua vontade, conhecer o evangelho, conhecer a graça de Deus. Esse evangelho que Paulo não aprendeu de homens, aprendeu de Cristo, recebeu do próprio Cristo Jesus ressuscitado. O evangelho, que ele vai chamar de meu evangelho. Quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar para você aqui 2 Timóteo 2. Como eu disse, estou fazendo uma introdução. 2 Timóteo 2, 10. Por esta razão, aliás, é o 8. 2 Timóteo 2, 8. Lembra-te de Jesus Cristo citado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Nós vimos Gálatas 1, nós vimos Romanos 16, 25 em diante, nós vimos Atos 22, 14. Nós poderemos aqui ver Atos 20, 24. Nada considera a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete o meu ministério, testemunho o evangelho da graça de Deus. Há um evangelho, há uma revelação, há as boas novas que foram reveladas ao apóstolo Paulo para a igreja. Por isso ele escreveu à igreja de Corinto, às igrejas da Galácia, à igreja de Éfeso, aos Filipos, aos Tessalonicenses. Este é o evangelho. Sem desmerecer, porque nós cremos em toda a Bíblia. Mas há uma parte que é lei, há uma parte que é profecia, há uma parte que é história, há uma parte que é poesia, há uma parte que são os livros sinóticos históricos, que conta a história do mistério terreno, e há o Evangelho. Então nós cremos em toda a Bíblia, toda a Bíblia. Agora, as epístolas são o Evangelho. Quando Paulo vai dizer o meu Evangelho, o Evangelho que ele não aprendeu de homens, mediante revelação, o evangelho que vai trazer a vontade do Senhor, o evangelho que vai trazer a graça de Deus, o evangelho que vai falar de um só Deus, uma só fé, um só batismo, uma vez salvo, salvo para sempre, salvo por graça, o evangelho que vai falar de reino, que vai falar de paraíso, o evangelho que vai trazer a revelação para a igreja, justificação por fé, regeneração, o evangelho que vai nos ensinar que ele criou, escolheu, predestinou, chamou, justificou, selou, regenerou, perdoou, batizou. Hoje nós começamos e tivemos uma introdução, mas continuaremos falando sobre o evangelho revelado a Paulo, que é para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, boa noite.